Tô aqui. Olá, Que gente, boa bem. noite. Conseguiu ler o tema de hoje? Li, até refleti. Estou já virando Menina, gente adulta. Você precisa não é? ver. É, Eu falei, a Sheila vai tirar onda de mim. Falei que é um tema que para mim é difícil, né, pra caramba. E eu acredito para você também. Mas eu acho que a gente tem que se colocar na chuva para se molhar, né? sim. Então, logicamente que eu fiz o dever de casa, né, com a nossa querida Joana de Ângeles, que tem um livro específico, todo um livro direcionado à questão do amor. Então, ela traz de óticas bem interessantes. Eu estava compartilhando com eles aqui agora. Não sei se deu tempo de você ver, mas acho que não. Vou falar de novo, Não. porque tem como cortar depois direitinho. Então, ela fala assim, que o amor é a substância criadora e mantenedora do universo. Então, é uma visão já bem macro, totalmente diferente, né, da visão que a gente tem de amor. E ele fala assim, quanto mais a gente tem, mais a gente divide, e ele se multiplica. Né? E aí é uma coisa para a gente já começar a pensar. Por que ele se divide, se multiplica e a gente tende a reter essa energia, né? E ela fala que é o oxigênio para a alma, dando sentido à vida. Então, ela traz também que o amor, ele é um impositivo no nosso processo evolutivo, que é a nossa linha de trabalho, né? Visando sempre como que a gente evolui, como que a gente desperta para esse processo evolutivo, o que é esse processo evolutivo. Então, ela fala que é imperativo o desenvolvimento do amor para a evolução, e é uma psicoterapia de urgência. Então, não tem escapatório. A gente aprende esse tal do amor, né? Dessa forma mais ampliada. Então, a gente vai tentar aqui desmembrar um pouquinho mais de como é que é esse amor pleno, esse amor incondicional, esse amor maior, né? Desse outro amor, que é um amor que a gente está mais próximo, né? E aí eu fiz uma análise aqui. Você sabe que eu não posso viver sem minha radiestesia, sem minhas análises, para que a espiritualidade possa nos afirmar ou discordar da análise que eu fiz, baseado nos nossos níveis de consciência, né, os 7 níveis, o quanto de nível de consciência a humanidade está e aonde a maior parte da humanidade se encontra. Né? Então, para a gente entender, porque muitas vezes complica esses acordos, esses encontros, né? E essas distorções todas que a gente vive relacionado ao amor. Então, passo a bola para você para já tentar trazer um pouquinho mais disso. Hoje eu estava refletindo sobre isso, né? E, e aí os mentores começaram a conversar, falando que tem várias formas de você ver o amor, né? Existe o amor, que seria Deus, né? Essa energia que coexiste e permeia o universo inteiro, né? Que a gente consegue chegar o mais próximo da definição de Deus seria o amor, já que a gente não consegue compreendê-lo, a gente não consegue, né, colocá-lo em palavras. Existe, para mim, né, é como se fosse tudo o amor. Você transforma, se Deus é tudo, você transforma o tudo em frequências de acordo com o que você se permite viver, né? Por quê? Porque se ele é tudo e é todos, só existe amor. Só que nós somos muito incapazes. E por sermos incapazes de permitir isso, nós transformamos em coisas menores, que é o que a gente consegue sentir. É que nem a onda de rádio, as ondas da internet. Você tem a melhor qualidade de frequência, mas dependendo do seu aparelho,
você pega a AM, FM, não consegue pegar a TV a cabo, você não consegue pegar o streaming, porque você não tem aparelhagem para isso. Aí eu vejo a gente com as nossas limitações, entendeu? Mas aí eu achei engraçado, porque eles falando assim comigo, a espiritualidade lembra que a gente já conversou que aqui é uma universidade do amor incondicional? Sempre volta para essa parte didática do básico. O objetivo final, o nosso pós-doc, né, o nosso pós-doutorado, quando terminarmos o ciclo aqui na Terra, é aprender o amor incondicional. Enquanto nós não aprendermos, enquanto nós tivermos as imperfeições, né, tivemos as nossas dificuldades, toda forma de amor que a gente vai entregar é contaminado com as nossas limitações. Então, quanto mais nós evoluirmos, mais puro o amor que a gente tem para entregar. É simples. Então, é como se eles fechassem o assunto em 3, 4 frases. E o resto é derivações de quem nós temos que ser. Sempre as nossas mudanças íntimas. A gente fala sobre o produto e esquecemos de todo o processo. O produto é o mel puro, é o amor puro. Mas como com todas as nossas deficiências, toda a nossa falta de técnica, né? E aí eles lembrando, uma vez eu conversando, acho que foi até com a Dai. Ela disse, eu vou anotar isso. Eles falaram assim para mim, amor é planta. Amor é muda. Você tem que ter a terra certa, os cuidados certos para que ela possa crescer. Sim. Eu achei linda essa definição. Sim. A gente pode falar que também pode ser a mesma definição para a espécie humana também, né? Porque a gente acha que a gente já é ser humano. Eu digo sempre que a gente é uma construção de ser humano, ou seja, ser uma espécie mais ideal, mais próxima desse conceito de ser humano, né, no sentido mais pleno do ser, que é o sentido que para a gente aqui, didaticamente, é o nível 7 de consciência, né? Aquele que já se depurou de todas as suas dificuldades, de todo aspecto ligado à questão egóica, do egoísmo, e tende a chegar nessa planta maior, né? Nessa planta florida, essa árvore florida, que seria o nosso nível 7, um ser humano ideal, o ser humano mais perfeito, mais próximo de uma perfeição, mais próximo de um divino, o ser humano que já não tem o olhar só para o teu umbigo, só para o si, né? Mas ele tem um olhar não só de benevolência consigo mesmo, mas pela toda a humanidade. Seria isso? Sim. Né? Lembra quando todo mundo perguntava para o Emmanuel, quando o Chico estava vivo, perguntava como você consegue tal coisa, o que eu falta na humanidade? Ele sempre respondia as mesmas coisas: disciplina, disciplina e disciplina. E o que é disciplina? É você saber quem você quer ser e construir esse ser. É você estar atento com você e não desistir de você, do seu projeto de vida, que é você uma pessoa melhor todo dia, um bocadinho todo dia. Entende? Sim. Então, no final, as perguntas são grandes, as perguntas são extremamente profundas, e todas recaem da mesma forma: melhoria Sim. pessoal, individual Sim. e intransferível. Aí, o que nós temos que filosofar e botar em prática? Como eu me torno isso? Exatamente. Estamos aqui para discutir justamente como me torno, como Lucy imperfeita, cheia de dificuldades, cheia de, né? Que eu gosto de trazer aqui as minhas planilhas das imperfeições, né? Como é que a gente faz com um ser que é rebelde, indiferente, cruel, muitas vezes, que tem raiva ainda, que tem processo de rejeição, de ansiedade,
timidez, de narcisismo, de teimosia, de prostração, de frustração, tanta rigidez, enfim, todos esses questões que do ser humano, né? Devido, que a gente gosta sempre de ressaltar aqui, por que a gente é assim, né? Porque a gente veio de herança mais animalesca, mais animal, tal, vem dos instintos, a gente está tentando desenvolver a inteligência, está tentando desenvolver a razão, né? Por isso, dos níveis e graus de consciência intelectual diferenciado de um do outro, para atingir cada vez mais níveis, como você trouxe, né? Sintonizar em uma vibração, numa frequência maior, que nesse plano a frequência maior seria esse amor incondicional. Hoje, a maior parte da população, a gente pode dizer, baseado nos nossos estudos já, né, que diz que 80% da população mundial, que está em torno de quase 8 bilhões, 80% disso a gente já entendeu que está no nível 1 e no nível 2 de consciência, ou seja, de moralidade baixa, de ignorância do ser, do quem ele é, ignorância desses atributos todos, né? Então, a gente vê que como é que o amor está interlaçado com esses níveis de consciência. Então, antes de entrar nisso, eu já entrei, mas eu queria que a gente reforçasse um pouquinho mais sobre, para a gente ficar bem claro o que é um, o que é outro, algumas coisas aqui que eu busquei aqui na literatura. Nesses níveis de consciência mais baixos, Sheila, que vai do nível 1 ao nível 6, até o nível 6, a gente tem uma projeção aí que a Joana traz, que são em 3 tipos de amor. Ela deu uma classificada para a gente tentar entender um pouquinho esse processo. Então, ela fala assim, que tem um amor, que é o amor infantil, tá? Então, dentro do que ela conceituou com amor infantil, eu fiz uma medição na radiestesia e ele me deu dentro dos níveis de consciência. Então, vamos lá. O que seria o amor infantil, né? É um amor de caráter possessivo, ou seja, vem com a parte dos ciúmes, dominação, do egoísmo, que gera incertezas, ansiedades efetivas, cobrança de carinho, de atenção, necessidade de ser amado. Depois ela passa para a fase juvenil, que ainda é um amor inseguro, que gera uma expressão de insegurança. Ela diz que essas 2 fases do amor infantil e o amor juvenil predomina as trocas afetivas, dos interesses sexuais, dos objetivos sociais, das necessidades psicológicas e dos desejos, dos prazeres, né? Então, ela traz essas 2 conceituações. E depois ela faz a fase do amor maduro, que é o amor pacificador, aquele amor que se entrega sem reservas. Esse seria o nível 6. Pleno. Esse é do nível 6, né? Nível... o 6 já está entrando lá. O 6.5, né? 6.5 para 7, assim. O 6.0 ainda não. Então, assim, o que é que eu vi aqui? Não sei se vai dar para vocês verem. Eu fiz aqui uma tabelinha. Deixa eu ver. Não sei se dá. Deixa eu ver assim. Dá assim. Então, ó, os primeiros 4 níveis, né, de consciência da humanidade, a gente está no nível de infantil. Não sei, difícil fazer isso aqui. Esses primeiros 4 estão no nível infantil. O nível adolescente é o 5 e o 6. E o nível 7 seria o amor maduro.
né? Então, se a gente for ver sobre essa classificação que é mais, né, didática, a gente tem 89% da população operando num amor infantil, ou seja, num amor baseado na experiência da troca. E tudo bem, porque faz parte do processo. A gente só tem consciência que existe um degrau a ser percorrido, vamos dizer assim, né? E ela fala que na fase entre o amor juvenil, que seria ali no 5 e no 6, existe uma fase que, até a fase do 7, né? Ali vai permear um período de compensação, um aspecto onde o indivíduo está sempre querendo dar e receber. É uma relação ainda de troca, né? Mas buscando uma liberação da consciência de culpa. Então, se fosse possível, até mesmo espiritual, explicar essa última frase, para mim ficou um pouquinho difícil, né? Eu sei que nós, como seres em processo evolutivo, devido a todas as experiências encarnatórias que já tivemos, todas as encrencas que nos metemos, né? Temos muito no nosso inconsciente, muitos aspectos relacionados à culpa, à autopunição, isso a gente já percebe bastante. Mas o que isso tem a ver entre dar e receber, que ela nos trouxe aqui nessa fase entre a juvenil e a madura? O que eles me trazem quando você falou em todas essas questões, eles simplificam para mim me mostrando da seguinte forma. É só você lembrar o que é uma criança, o que é um bebê, o que é uma criança de 3 anos, o que é uma criança, né? Como é que é o amor dessa criança? Normalmente é um amor de apego, é um amor de centralização. Por quê? Porque ele não sabe comer sozinho, ele acha que a mãe e o pai são o centro do universo, ele acha e ele acredita que não vai sobreviver sem esse amor, né? Então você está falando de uma dependência real, emocional desses seres. No momento que você vira adolescente, né, você consegue perceber, né, que esse mundo ele é maior, de que outras pessoas vão e saem do seu mundo, que não existe só o pai e a mãe e seus irmãos, você tem um outro mundo e você pode fazer trocas. E você percebe que o amor dói, mas que você se recupera, é o aprendizado do adolescente. Não é isso? Cada vez é menos egocêntrico esse amor, porque ele começa a expandir a consciência de realidade e de sobrevivência dele no meio. Ele percebe que hoje, se o pai e a mãe faltarem, ele consegue o jeito dele se adaptar, o jeito dele sobreviver, mas ainda não é a forma ideal. Ele ainda precisa desse amor de posse. Ele precisa saber e voltar para casa, saber que o pai e a mãe estão lá. Ele precisa saber que os irmãos estão lá. O que é o amor maduro? É quando você já compreendeu, esse pai e essa mãe já cumpriram esse amor, esses irmãos também, né? E que hoje você pode ir por o mundo e que você sobrevive, subsiste. Então, qual seria esse amor maduro? Entender que ninguém é de ninguém de verdade, que as pessoas passam o tempo que precisarem, que você não obriga ninguém a ficar, que é o adulto pensando, é o espírito adulto pensando, entendendo que adulto. isso que eu estou falando. Mas se você fizer correlação. Gente, é o espírito adulto. É a maturidade daquele, não é espírito. a fase do corpo físico, não é fase cronológica. Relação para ajudar no nosso entendimento. Não, nós estamos fazendo uma correlação. Para quando você olhar e falar assim, é um amor adolescente, lembre o que é ser um adolescente, lembre como ele se vive, são essas emoções equivalentes. Essa maturidade, porque na verdade o que acontece? Quando o espírito ele está nesse nível, né, de 3, 4 e 5, ele ainda não tem certezas absolutas sobre a espiritualidade. Ele acha, mas ainda não sente. Ele acredita, mas ainda tem suas dúvidas. É igual adolescente.
Eu acho que eu posso ser um bom profissional, mas eu ainda tenho minhas dúvidas. Eu acho que eu posso viver sem saber minha mãe e meu pai, mas eu tenho minhas dúvidas. Entende? Uhum. E aí, quando Sim. você passa o nível dos 6 e do 7, você já fala assim, nossa, eu já sou adulta, eu consigo subsistir. Agora eu cuido do meu pai e da mãe, eu cuido dos meus irmãos, eu tenho colegas de troca, e as pessoas fluem com mais tranquilidade. A gente sofre com menos vezes, entende? Então, é Uhum. como e tudo isso que a gente observa da criança, adolescente, o adulto, eles estão me dizendo que é muito importante para que você entenda, que talvez seja a sua dúvida, é o egocentrismo. O egocentrismo é achar que todo mundo tem que estar à minha volta e dentro do meu controle Uhum. para que eu consiga sobreviver. Cada vez que você Sim. percebe que você tem menos o controle e que você pode permitir e ser exatamente quem você é, e as pessoas podem chegar a ser quem elas são e está tudo bem, é a forma madura, entende? Porque é menos egocêntrica. Uhum. E dentro do egocentrismo existem todas as outras características, porque você não se acha capaz de viver sem isso, entende? Igual a necessidade da criança e adolescente. Sim, e aí a gente vai, que é o medo, né? Controle e egocentrismo, mais do que o medo. Mas você só controla o teu ego, ele tá ao seu, vamos dizer, tá controlando você, né? Porque a gente fala quando a gente evolui, menos o ego controla a gente, né? Menos a gente se torna a gente doma ali o cavalo, né? E na carroça, o cavalo está ali realmente num posto, né? Guiando o que é que você quer, que é quando a gente decide ser algo ou alguém diferente daquilo que a gente é, e não sendo tomado pelo ego. Porque eu É, entendo que enquanto a gente está, que essas camadas, esses níveis mais inferiores, né, mais baixos, nível 1, 2, 3, 4, 5, até mesmo 5, ele ainda está tomado pelo ego, certo? Ainda impera muito. E o ego, como ele é defensivo, ele quer sobreviver acima de tudo. A Jana fala que ele é invejoso. é, Ele é muito invejoso, ele não quer, se não quer, ele é meio escorpião, né? A historinha do escorpião, se não consegue, mata. é minha natureza. E a justificativa dele é minha natureza. Exatamente. Então, assim, enquanto a gente não tiver essa consciência que somos seres, na maior parte da população, ainda egóicos, ainda egocêntricos, e é muito interessante quando a gente vai conversando com nível 1, nível 2, as pessoas não se sentem egocêntricos. Né? Não, eu não sou. Não consegue ter essa autopercepção sobre si mesma. É uma dificuldade muito grande desse se ver, se enxergar, né, dessas características que não são tão atrativas assim socialmente, né? Sim. Eu Então, corrigi sim. quando, eu corrigi quando você falou medo, porque eles me batem mais do que o medo, é a crença. Eu creio nisso. E por isso ser uma verdade, quando se questiona, entende? Eu passo a ter um medo. Por exemplo, eu creio que eu não sobrevivo sem essa pessoa. É uma crença, é uma certeza limitante. Entende Sim, por quê? Porque eu me sinto uma criança dependente desse amor. Eu não sobreexisto. Eu não sim. posso viver sem ele, porque me falta. Entende? Então, não é o medo é ativado pelas crenças, pela forma que você vê de sobreviver em relação àquela pessoa. Que são as falas que você escuta sobre os relacionamentos, né? Uhum. Sim, sim. E você já traz isso como a gente vem trabalhando outros conceitos. Você, quando eu falo, como eu trouxe a questão do medo, porque é o medo de amar, esse é um fator que, para mim, nas minhas relações no consultório, nas conversas com amigos, familiares, e eu vejo de uma forma mais ampla na sociedade, né? E até mesmo a Joana fala, é muito maior o medo de amar do que se pode imaginar socialmente.
Então, assim, porque o medo de amar, né, cria vários distúrbios psicológicos, e inibe, quer dizer, é ao contrário do que a gente veio fazer aqui, né? A gente veio desenvolver um amor, só que a gente se impregna de tantas informações, tantas crenças, uma experiência mal vivida na infância, na relação de pai, mãe, que gera um conteúdo, um registro não tão bacana na nossa psique, experiências pregressas de outras existências que ficaram marcadas de encontros, porque quando a gente fala falando aqui de amor, mas não só amor afetivo sexual, né, daquele que a gente para casar, a gente fala vários outros tipos de amor envolvido nesse amor maior, nesse amor pleno, né, não é só, porque quando a gente fala, a gente está sempre correlacionando né, pelos nossos níveis de consciência mais baixos, a gente, tipo, amor, a gente já vê aquela pessoa para ter um casamento, ou para, né, e eu acho que a grande dificuldade hoje social está muito relacionado pelo medo de amar. Como é que isso? O que eu vejo hoje, pela experiência que eu tenho visto com as pessoas, quando eu era mais jovem, né, tenho quase 50 anos, as coisas eram bem mais definidas. Você era amigo, aí se você se desenvolvesse alguma afeição, você pedia a pessoa em namoro para conhecê-la, né? E aí as pessoas se conheciam, aí tinham o direito de se conhecerem, gostarem ou não, o namoro era para isso, se conhecerem. Depois as pessoas noivavam e depois as pessoas casavam. Hoje, quando alguém diz eu estou namorando, é quase um casamento. Verdade. As pessoas ficam e não querem compromisso. Sem compromisso, você não conhece. Você não aprofunda. Né? Aí mudam os nomes, aí tem medo das palavras. Aí quando conseguem, agora eu estou namorando, aí já quer fidelidade de um casamento. E aí você passa a conhecer a pessoa da ordem inversa. Né? Você já aprofundou, já fez sexo com ela, você nem conhece o caráter dessa pessoa e depois se decepciona, porque você não conhecia. Sim. Então, na verdade, as pessoas estão atropelando a forma de conhecer. É que nem hoje, todo mundo é amigo no Facebook. Não, as pessoas são conhecidas. Entende? Amigo amigo é aquele que você compartilha coisas íntimas. É aquele que você sabe que se você cair doente está do seu lado. Aquela que se importa com você. E você pode ter várias pessoas que você acha que são seus colegas e transformam em seus amigos num momento de crise. Entende? E tá tudo bem, cada um só dá o que tem para dar. Uma coisa que me facilitou muito, Lucy, e isso não foi proposital nas minhas relações, foi quando eu percebi de verdade, porque uma coisa é você saber e uma coisa é você sentir. Quando integra o conhecimento, passa a ser seu, né? Sai daqui e vai para cá. Que as pessoas só fazem o que elas querem. E acabou. Sim. Mas isso a gente sabe, mas não sente. Aí a gente acha que controla, a gente acha que pode ajudar, a gente acha que pode transformar, a gente acha que pode curar. Quando caiu a ficha, aquele momento de expansão, aquele clique, tipo, as pessoas realmente só fazem o que elas querem. Sim. Aí eu falo assim, ok. Aí o peso do controle, o peso da insistência, o peso das relações acabou. Sim. Acabou. Mas eu ainda vejo assim, tem essa questão que você trouxe, né? Que a gente está vivendo uma sociedade que os valores estão extremamente distorcidos, cada vez mais distorcidos, e tanto que a gente está com uma sociedade bastante desorganizada, bastante em desequilíbrio, né? E como você mesmo falou, pulamos, né, a fase
as famílias escolhem, aí depois não, as famílias não escolhem mais, cada um escolhe por si, aí é a supra-liberdade de escolha, né? Hoje a gente faz, está todo mundo perdido na supra-liberdade de escolha. Então, a escolha passa a ser a liberdade, não passa a ser mais a liberdade, André, a liberdade com disciplina, lembra? Você me falou há muito tempo atrás. A liberdade passa a ser uma coisa promíscua, né? No sentido de, por não ter as bases corretas, ou as práticas melhores, você não faz, até se atropela, até mesmo porque você não tem esse conhecimento, ou essa conjunto de valores, esse conjunto de crenças visando a evolução do ser, né? Porque eu vou ser muito sincera, eu não tinha esse tipo de informação, então era tudo muito confuso na minha cabeça. Então, o que eu tinha como espécie humana, assim, era tipo sobrevivência mesmo, né? E a sobrevivência, para quem não tem as bases psíquicas organizadas, ela faz assim, contra-ataque, né? Bateu, levou, que é os níveis mais... Bateu, levou, senão eu bato primeiro porque eu não quero levar, né? Eu traio primeiro porque eu não quero ser traída, ou vice-versa. E aí vai as distorções que a gente se acomete porque não tem as bases corretas, de repente. E não tem a mínima lógica. Você vê que isso são só crenças. A pessoa crê que se trair não será traída, não existe isso. Sim, então... É tudo crença. São todas ideias erradas. As ideias erradas. E eu creio, porque ninguém me forjou a ter essas crenças, creio baseado nas experiências passadas de outras existências que já estavam borbulhando no meu inconsciente, né? Tanto que eu tive muita dificuldade com querer casar, matrimônio, achava tudo muito louco, muito, né? Não era um caminho organizado na minha psique, como sendo um caminho lógico, né? Como era, eu achava meio esquisito aquilo ali, não coabitava muito com aquela experiência de que tem que namorar, casar, não sei o que. Eu fui da linha torta, você sabe disso. Eu fui da linha inversa, tipo assim, né? Não primeiro namorar, fiz o caminho totalmente diferente do tradicional, né? Mas então, foi o que você acreditava, era o que você pode. Então, assim, eu acho importante a gente estar trazendo esses conceitos, esse processo educativo, né? Dentro dessa nossa proposta, que é justamente para a gente ver e entender que cada coisa e cada um no seu estágio. Sim, você sabe, né? Você já deve ter ouvido muito isso, pessoas começando a se conhecer. Aí começa a falar assim, não, mas eu não posso deixar ele saber, eu não posso mostrar. Gente, você não está conhecendo a pessoa, não é para mostrar? Não é para conhecer? Uhum. Aí a pessoa dá informação errada, se mostra errada, porque ela quer mostrar que tem orgulho, que é vaidade, porque não sei... Gente, é para se desnudar. É para que o outro saiba quem você é emocionalmente e que o outro saiba quem você... Não, é para um conhecer o outro, não para criar várias facetas e muros e sinais de fumaça, tudo para que a pessoa não saiba quem é você, o que você sente de verdade. Isso nas amizades, isso na família. As pessoas têm medo de falar sobre amor. Se a pessoa não conseguir ficar e não reconhecer, o problema é dela. Sim. A gente precisa dizer o quanto ela é importante, o quanto você tem amor por esse ser, o quanto você deseja conhecê-lo verdadeiramente, o quanto você quer ele para a sua vida. Entende? Uhum. Por quê? Se é o objetivo conhecer, como você dando informação errada? É loucura, então não namora. Sim, sim. Mas isso não tem a ver com a carência afetiva
e as dependências que a gente vai construindo ao longo do processo, porque aí você quer ser aceita, né? Você quer ser Autoestima. aceita pelo outro. É a autoestima. A autoestima. E as pessoas acham que é um jogo. Uhum. Relacionamento não é jogo. Sim. Relacionamento não é jogo. As pessoas lidam como um jogo. Não fosse política. Entende? As pessoas querem ser aceitas, né? Todo mundo quer ser aceito, não Sim, mas é? elas agem como se fosse política. É isso. E não é política. Relacionamento, para funcionar, você tem que ser 100% sincera dentro das suas qualidades e defeitos. E Uhum. tenta controlar seus defeitos. Mas você não pode dizer o que você não é. É isso Sim. que eu estou falando. Se você tem amor, você tem que dizer que tem amor. Se você não tem, não fale que você tem para segurar. Se você não tem intenção de ficar no relacionamento, não fala que você tem só para levar a pessoa na cama. É isso que eu Sim. estou falando. As pessoas jogam com política, jogam como se fosse um jogo. E por isso Uhum. que dá tudo errado. Sim. Deixa eu fechar a linha aqui, que temos um monte de, Perguntas. de perguntas. As pessoas estão falando, vamos interagir aqui, ver se eu consigo É que eu não ver. tenho acesso a nada, aí você tem que trazer. É, acho que foi o Antônio, não dá para ver aqui, meu mouse não está funcionando. Mas ele fala: o medo de amar é egoísmo? Não, é autoestima, normalmente. Autoestima. Você não se vê capaz de vivenciar isso. E você pode também ficar com medo. Oi, se alguém está me ouvindo? Vamos lá. Oi. Repete a pergunta Carregou novamente? e vê o que você me ouviu. Sheila. Repete a pergunta do Antônio e vê o que eu já falei. Oi, caiu Tá me aqui. escutando? Agora sim, a gente vai estar aqui, que a internet aqui em casa não é boa. Tá. Minha amiga Ju. Repete a pergunta de novo para mim, do Antônio. O Joaquim Amaral, ele fala assim: o medo de amar é egoísmo? Não deixa de ser, né? Eu acredito Não, que sim, mas não é só eu isso. não, eu acredito que o medo de amar. Primeiro, nós estamos com a autoestima muito baixa quando nós temos medo de amar. A gente não se acha à altura daquele amor, né? Então tem uma coisa interna. Segundo, as pessoas têm medo de sofrer, de Sim. se envolver, se apaixonar e se não der certo porque ela já tem experiências anteriores, entende? Sim. Então, Sim. acredito que seja mais por essa energia que eu estou lendo a pergunta. É, é, segurança emocional, sim, que gera medo de amor. O amor constitui um grande desafio para o self em si mesmo, visto que ainda somos indivíduos egóicos, ambiciosos, negocia prazer ou impõe-se ser amado. Portanto, evita-se amor, o que resulta em fracassos. Acho que mistura os dois conceitos aí. Sim. O conceito da insegurança, que é da autoestima, que é a autoestima baixa, e o conceito do próprio egoísmo em si, né? Que impera o amor. Fala, Travou de novo? Não, mas eu ouvi direitinho. Tá. Então, o que você acha? Tem a ver? Eu só não consigo sentir o egoísmo ainda. Só, não acho lógico o egoísmo, mas é só a minha opinião. Eu vejo sobre essa ótica do egoísmo, eu vejo assim, por exemplo, o egoísmo não tem a ver com a defesa, com a autodefesa? Para mim, não. Conceitualmente assim, É, né? eu O ego, sinto. a base do ego, ele não é defesa, não é autodefesa, autossobrevivência. Então, Sim, a ele sobrevivência, tem sim. experiências anteriores que lhe
ou vivências, ou foi criado, ou vivenciou, esteve próximo de experiências agressivas, experiências de não amor, de sufocamento, de todo tipo de experiência que não é amor, ele vivencia isso. Então, na banco de dados dele tem todas as informações. Então, ele cria-se uma resistência àquela experiência, certo? Porque ele vai querer se defender daquilo. Então, ele fica com medo de ir para o campo, ir para a experiência, vivenciar aquela situação nova, ou alguma coisa próximo daquilo que ele registrou como sendo negativo. Porque se a gente entender que a maior parte da sociedade ainda vive, 89%, vive em um amor infantil, ou seja, o amor pelo prazer, o amor egoísta, o amor que é de trocas, que é das paixões avassaladoras, o amor que é dos impulsos, né? Que o amor eros, que é o amor de desejos, etc., que é como a gente, a maior parte, registra o aspecto do amor, né? Eu sinto atração, eu quero rock and roll, e etc. e tal, né? Aquele negócio que incendeia, insaciável, que é sempre mais, e quantidades, experiências diversas, que a maior parte da sociedade vive isso. Então, se eu olho para isso, tem várias experiências no meu campo desse nível, eu posso criar uma resistência egóica de não entrar na vibe, fica com medo, né? Não sei se eu viajei muito na maionese, você concorda, mas não concorda muito, não. Você tem a sua lógica. Tá bom, deixa eu ver aqui que falaram mais aqui. O André Firmino fala, acho que o amor pode ser algo que, em sua essência, pode existir em silêncio e até sem nomeações. O amor nomeado, ele passa a ser um conceito. Assim foi ao longo dos séculos. Como tal sujeito a mudanças e reinvenções através dos séculos. Talvez o amor real, ele viva mais no íntimo do eu superior, longe dos olhares do julgo, concretize em silêncio e ouse a se mostrar apenas quando assim se faça necessário. Vamos ver, posso trazer aqui, acho que tem a ver com o que você trouxe, André. Eu vou trazer aqui como a Joana conceitua o amor pleno, se eu achar. Eu vou achar. Ela fala, deixa eu ver aqui. Ela fala que o amor pleno seria o amor harmônico, sem altos e baixos emocionais, o amor que une as pessoas, que reúne almas, visa a fraternidade, exteriorização do bem, gera felicidade e plenitude, mesmo com os problemas e desafios da existência. É o amor real, estruturado, maduro, é permanente, é suave, é doce, tranquilizador, é alegria natural, duradoura e sem alarde. Espera, estimula, promove reforma íntima. O amor que gera confiança, harmonia, paz, compaixão, dinâmica, é libertador, confiante, indestrutível, espontâneo, expande-se. Flui sempre porque vive no íntimo do ser, dulcifica, calma, espera, confia. Uma parte do que ela traz, né? E ela fala, né? Quando ela fala, aí eu estava conversando aqui em casa, então não tem sexo, mas não é bem assim. Tem também, mas quando utilizado de forma como um componente, né? Para a experiência, e não de forma mais meiga, justa, equilibrada, com a expectativa da comunhão renovadora. Tem o libido como uma força criadora, não exige satisfação imediata, como é na experiência anterior, né, do nível mais infantil. Profundamente psíquica e emocional.
a experiência. Utiliza-se do amor éreo sem que esse o domine. Então, aí está, né, quem domina, porque o amor eros do infantil, ele é mais dominador, porque o ego está mais imperativo também, né? O ego ainda não foi dominado. Portanto, as tendências é a gente se apropriar da questão mais carnal, fisiológica, de questões mais amplas, né? E interessante que ela fala também do amor, que esse amor pleno e profundo, ele não necessita, como o André trouxe aqui, muito bem colocado, ele não necessita ser correspondido. É que legal. Você ama, porque ama. Ele é feito de respeito e carinho. Então, ela faz a correlação. Às vezes, nesse amor, que vai no nível 7, não vai necessariamente ter um amor conjugal. Ele está mais tendencioso ao amor pela natureza, pela beleza, pela arte, pela ciência, pela verdade, um amor a ideais, a paz, filhos, de uma coisa mais ampla, né? Sem necessariamente ter aquela correspondência. Ama porque florou, né? É tudo que é já a gente, que é como essência, foi já limpo, né? Tira as dependências, tira os julgamentos, tira tudo e simplesmente flui, né? Flui como você falou. Tá numa frequência muito mais elevada, não precisa mais estar amarrado a X, Y ou Z. Ele é muito maior, mais amplo, né? Oi. Fala, ficou congelada, mas a gente está te ouvindo bem. É? Uhum. Então tá, vamos ver aí. O que você acha dessas diretrizes aqui da Joana? Eu acho que o amor ele expande, sim. Você tem mais interesses de amor, né? Você vê mais pessoas, você consegue amar o maior número de pessoas, né? O que eu vejo sobre a necessidade de ter um companheiro de vida, eu acho que vai pela missão que você tem. Porque quando a pessoa ela começa a ver a missão para o mundo, muitas vezes ela não consegue ter a missão com um companheiro. Mas Sim. não que ele não tenha necessidade de ter um par, mas que de vez em quando fica incompatível de você exercer as duas coisas. Entende? Sim, até porque você, para achar um par no mesmo nível de consciência, né? Você imagina, o nível 7, a gente só tem hoje encarnado 5% da humanidade no nível 7, isso por causa da mudança planetária. Você achar entre 7.842 bilhões de pessoas, essas 5, deve ser uma loucura, né? Porque o nível 7 não é relacionado com pessoa no nível 1, no nível 2 de consciência, é incompatível as vibrações. Depende depende da missão da pessoa. Se a pessoa tem amor para aquele ser e ele ficou para trás da evolução, quantos casamentos kármicos que existem? Né? Que a pessoa se apaixona, apaixona mesmo que é químico, e quando ela se percebe depois no relacionamento, vira um relacionamento kármico. Mas normalmente quem tem nível de consciência 5, 6, 7 não aborta o casamento, só quando não tem mais como. Não aborta? Fica no casamento mesmo aquela relação por causa da questão kármica. Relação kármica, normalmente ele assume o companheiro. Isso, lógico, até onde é permitido pela espiritualidade. Não quer dizer que vai ser uma vida inteira, mas vive o que precisa ser vivido. Muitos ficam no compromisso com filhos, né? A gente vê quantas pessoas ficam por causa dos filhos, porque amam tanto os filhos, que não se colocam no libido daquela coisa de tenho que viver a vida. Eu tenho que viver o que o meu grupo precisa viver. Por isso que eles ficam. Não tem aquele interesse na paixão, no sexo por sexo. Ele não tem aquela busca do eu. Ele tem a busca do grupo. Porque ele ama tanto aquele grupo e talvez ame tanto aquele ser, ele não consegue não estar com ele. Entende? Você vê tem no livro do Chico, o Há 2000 Anos, que eu acredito ali que seja um exemplo desse. A Lívia, ela entendeu Jesus e deu um salto quântico naquela época. Provavelmente
Ela deve ter reencarnado com nível 4, 5 e chegou a 6 ou 7 até o final. E aí, ela continuou casada com um homem de nível provavelmente 2 ou 3. E nem assim ela parou de amá-lo, e nem assim ela pensou em abandoná-lo, nem assim ele excluiu ela da vida dele, porque achou que ele tinha uma mãe, ela tinha uma mãe, proibiu ela da educação da filha, e mesmo assim ela continuou tendo amor por ele. Sim. Talvez seja mais difícil, então, quem está no meio do caminho, né? Sim, eu acredito que sim. Não está mais no nível 1 e 2, que é só sexo, droga, rock and roll, né? Então, e tá já mais desperto, mas também não desenvolveu um nível de amorosidade, de afetividade tão alto a ponto de o seu próprio ego não sucumbir a uma determinada relação. Ele não está pronto, maduro o suficiente para ceder em todos os aspectos necessários, né, como um nível 7, e fala, nossa, eu tenho uma missão aqui, deixa eu independente, que aí já não dói, né, Sheila? Já não dói, já não sofre, já passou dessa fase, já tem outro entendimento, outros conceitos já enraizado no ser, né? Quem está talvez mais no intermediário, 3, 4, 5, ele tenha já mais essa. Eu acho que é onde o período fica mais medo, né? Talvez, sei lá. E eles arranjam motivos para ficarem nesse relacionamento. Entende? Porque de repente você tem um nível 2 e 3, mas o dinheiro, a situação financeira, a pele ali tem um peso maior do que de repente se fosse diferentes níveis. E se bastam, e cada um mente um pouquinho, cada um lida um pouquinho com as suas dificuldades. Sim. Entende? É interessante, tem relacionamentos que você vê, a pessoa tá querendo sair e todo o universo fecha todas as portas para ela não sair. É verdade. E ela tem que voltar e tem que viver. E acabou. Ela não tem opção, né? Conheço. Entende? Então, a gente só tem que ter uma consciência, um olhar de não julgamento para as relações, né? Porque cada um precisa viver aquilo, não julgar, não se meter na história do outro, apenas apoiar. É mais difícil apoiar, mesmo que você não concorde. Eu tenho alguma necessidade ali, né? E estar ao lado sem crítica, só ouvir e fortalecer esse ser que você respeita, que é seu amigo, que é sua família, e que você quer perto. É o mais difícil? É o mais difícil, né? Justamente, é o mais difícil. Eu lembro uma ocasião, então foi o título da palestra aqui nesse nosso encontro de hoje. Você sabe, porque eu já compartilhei isso com você, mas há mais ou menos uns 10, 11 anos atrás, eu tive uma experiência de uma pessoa, né, que tem uma asserção sobre mim, ou seja, eu tenho tem uma relação, né, de coisas, e em determinado momento, aquilo foi muito impactante para mim, né, que a pessoa olha para mim e fala assim, então, você está agindo assim porque você não sabe amar, né, você não sabe, e aquilo me chocou, né, como assim eu não sei amar? Né? Foi, acho que a primeira vez que eu tomei consciência. Primeiro eu rejeitei, que eu não sabia amar, né? Imagina, não sei como eu sou, você não sabe amar. Mas foi impactante esse momento, né? Dependendo de como vem, de onde vem essa informação, te impacta mesmo. E você fica meio chocada com a informação, e aquilo reverberou em mim durante muito tempo, até que eu me convenci, né, que realmente eu não sei amar, ainda estou aprendendo a amar, ainda estou me desenvolvendo a amar. E uma das pessoas que me falaram está aqui, vem cá, filha. Ah, não. Eu te coloco nas somadas. Que a minha linda.
Cadê a minha Castelino, linda? certa vez, trouxe uma vida minha, né? Aonde eu estava enrolada com essa criatura como ser aqui. Ela é E que maravilhosa. Saudade, minha flor. Saudade também. No final da regressão, que ela era um outro ser, né? Um outro ser que é esse mesmo aqui, e ela dava uma orientação. Lembre-se de que você ainda está aprendendo a amar, você não sabe ainda amar, né? E de alguma forma isso é muito libertador, né? Saber que a gente ainda está aprendendo a amar. Tira um peso também, né? Porque a gente, como ser humano, a gente tem, né? A maior parte da sociedade implica a gente ser perfeito em tudo. Então já tira um pouco dessa carga, né? Que a gente está aprendendo ainda, vai errar muito ainda, vai ter muitos caminhos ainda para percorrer durante esse processo. E não temos só uma vida, né? Temos várias vidas para aprender a amar. Então tá tudo bem. Uma não dá, não. Sim, sim. Uma não dá, não. Hoje o meu filho Gustavo perguntou para mim, mãe, e se a gente fizer as coisas com muita boa intenção, mesmo errando, o que vale? Aí eu falei, meu filho, é boa intenção. Aí ele perguntou assim, e se tiver coisas na minha cabeça que eu não concordo, mas eu não aceito e não faço? Você está melhorando como ser humano todo dia. Sim. Entende? Ele me perguntou com 15 anos sobre isso, sobre a responsabilidade dele sobre, né, sobre os atos. Sim. Né? Eu acho que o principal de tudo no processo evolutivo é realmente o quanto você está intencionada, né, em fazer o seu melhor, em dar o seu melhor, mesmo que você não consiga, mesmo que o ego venha lá e diga, peraí, você está se perdendo, volta aqui, vem para cá, vai aqui, é mais seguro, não vai não, se segura, olha só, e aí, se acontecer isso, como é que vai ser? E aí você não sabe como é que é isso, fica aqui, volta para o confortável, né? E a gente fica nesse, entrega um pouquinho, abre um pouquinho, volta um pouquinho, vai se experienciando, que na verdade a existência, a vida, não deixa de ser uma constante experimentação, né? Sim. Eu gostaria de pedir também, gente, para o pessoal que está participando no WhatsApp, ou o pessoal que pode botar depois, não aqui nos comentários, mas na página do YouTube, perguntas para a gente fazer vídeos curtos. Entende? Porque eu sei que tem muita gente que acompanha a gente, mas também tem pessoas que se perdem um pouquinho por causa do conteúdo. Então, por favor, façam perguntas para que a gente possa fazer coisas objetivas e claras. Tá? E não esqueçam de compartilhar e dar o cliquezinho lá do curtir. Sim, com certeza. Não deixem, por favor, senão o YouTube não distribui a gente. Vai. A espiritualidade quer concluir, a gente está 28, quer concluir, quer trazer mais alguma informação? Então, eles pediram para essa das perguntas, né? Para, por favor, todo mundo contribuir, porque aí também sai com as dúvidas, né? Mas mais do que isso, o assunto amor é muito profundo e é muito grande, entende? Sim. Cada pergunta que foi escrita nessa proposta é uma palestra, é uma live, é uma dissertação, um processo filosófico. E que a gente precisa desenvolver isso para trazer ferramentas para, exercícios para, né? Que a pessoa consiga ter autopercepção e até se automesurar para saber qual qualificação é o amor que ela entrega. Porque o amor de filho é uma coisa, amor de mãe é outra e amor de companheiro é outra. A gente pode ter um nível de amor nível 5, super adolescente, quase adulto, para o filho, mas para o namorado, para o marido, nível 1, né? Quase sai olho por olho, dente por dente, no beliscão, na briga, né? De ficar vistoriando celular e crises de ciúmes. Então, nós entregamos em cada relação uma parte de nós, o que nós conseguimos. E tudo bem com isso. Né? Só a gente perceber fazer diferente. E que tudo, na verdade, cai sempre nas coisas básicas, que é a ilusão.
É a ilusão. A gente tem muita ilusão, a gente não crê nas coisas necessárias, a gente acha que sabe das coisas e não sabe, e distorce toda a realidade daqui, né? Tornando coisas efêmeras e com pouca qualidade, e que deveriam ser de pouco tempo, em coisas extensas e verdadeiras que não são. Igual uma grande miragem de um oásis no meio do deserto. Como é que você vai dizer àquela pessoa que ela não está vendo o que ela está vendo? Se ela está vivendo aquele momento, né? Então, a realidade daqui tem muitos desses oásis, muitas crenças e relações que você olha e fala assim, nossa, como é que eu vivi isso? Como é que eu deixei me permitir isso? Depois que você passa. Naquele momento, você acha que é tão fundamental que você não vai sobreviver, nem sobreexistir, se você não estiver dentro daquele processo, de tão doentio que ele é. Entende? E são os processos que a gente tem com a alimentação, são os processos que a gente tem com o estudo, são os processos também com o trabalho. A gente não fala só sobre os processos dos seres humanos. Quantas vezes a gente tem atitudes infantis com o trabalho? Né? Quantas vezes a gente tem atitudes infantis, né? com a nossa saúde, sem responsabilidade. Né? Então, eles pedem para que a gente reflita sobre quem nós queremos ser todos os dias. E entendendo que nós não somos escorpião. Não é a nossa natureza é divina. Sim, com certeza. Eu só vou, para não deixar em branco aqui, só ler as perguntas aqui do André, as perguntas não, algumas observações que foram colocadas. Quando voltarmos a ser inteiros e não tal metade da laranja, esbanjaremos amor, e aí até o tal amorzinho, acho que é atraído, e ao contrário, nada acontece, só nos resta a pena de reação. Está meio difícil de entender a sua não está dando para entender, porque tá as informações meio truncadas aqui. Mas, enfim, então a gente agradece e vamos ver se a gente consegue fazer mais sobre, né? Acho que tem bastante conteúdo para falar sobre isso. E eu vou colocar também registrado lá esses níveis, a correlação lá na nossa página também, para quem quiser ver depois, tá? Okay. Então, Julinha, gratidão mais uma vez, saudade de você. Agradeço a espiritualidade presente e a todos aqui que estão nos assistindo ao vivo, e todos que estão assistindo depois também têm crescido, graças a Deus, as pessoas, as visualizações, e vamos tentar fazer os nossos vídeos mais curtos aí, tá? Sim, um beijo a todos. Agradeço também a companhia da minha irmã de trabalho e de alma, né? Sim. E todos os meus amigos e meus irmãos também que vêm nessa vida para me auxiliar a aprender, que estão sempre curtindo aqui as nossas lives, né? E dê um grande beijo e cheiro na manhinha, que a manhã está sempre aí em todo mundo, tá? Sempre, a manhã está sempre aqui. E que a gente consiga manter essa chama de esperança em todos que assistem, tá? Que Deus abençoe e guarde a todos nós essa semana. Amém, graças a Deus. Beijo. Um beijo a todos. Não deixa de curtir aqui, hein? Por favor. Um beijo. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.